Gostaria de convidar os irmãos a abrir o livro de Jeremias. Embora o panorama seja de 2 Samuel, gostaria de ler um texto em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor e que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Bom, Davi entendia exatamente o que esse texto queria dizer. Nós paramos no final do livro de 1 Samuel, nós paramos no momento em que Saul morre, Davi está localizado lá na cidade de Ziclag, a Arca da Aliança está na casa de Abinadab, e algumas coisas vão acontecer aí a partir da morte de Saul, né? A pastora Larissa falou sobre honra na oração, e a gente vai perceber muito sobre honra no livro de 2 Samuel. É um livro de muito difícil estudo, né? Não de difícil estudo, mas é difícil transmitir todo o conhecimento que existe aqui, porque é um livro muito rico em princípios, aborda muitos personagens, muitos lugares, e cada personagem desse, né, cada personagem que é abordado nesses dois livros traz para a gente muito ensinamento. Então acaba sendo um livro difícil de ser estudado num período encurtado, mas nós vamos fazer o máximo, né, o possível aqui para que todos nós possamos entender e extrair aqui desse livro aquilo que o Senhor quer que nós absorvamos. Amém? A partir da morte de Saul, coisas acontecem em Israel. Lá onde, no acampamento de Saul, na terra de Saul, o povo, sabendo do que havia acontecido com Saul, foge. O povo foge, e nessa fuga, o neto de Saul, Mefibosete, é deixado cair no chão. Criança, né, ele foi deixado pela senhora que cuidava dele cair no chão e ele ficou aleijado. Acabou ficando aleijado. Isso aconteceu no acampamento. O corpo de Saul é levado pelo povo de Jabes, da região de Gileade. Esse povo pega o corpo de Saul, né, que foi abandonado, sem cabeça, decapitado, e pega o corpo de Saul e trata com alguma honra, né, o corpo de Saul e de Jonatas. Davi, que havia sido perseguido por Saul durante muito tempo, está em Ziclag sem saber o que está acontecendo, e eis que vem um mensageiro, né, dizer para Davi o que aconteceu. Porém, esse mensageiro ele usa da mentira. Ele acha que iria agradar a Davi saber da morte de Saul. Como eu falei na última aula, né, a morte de Saul se deu da seguinte forma: não tendo quem o matasse, porque o homem que acompanhava ele, o pajem dele, não teve coragem de estender a mão para matar o rei, ele se lança sobre a sua lança, sobre a sua própria lança, e ele se mata, né? E esse homem, esse mensageiro que vem até Davi, ele diz o seguinte a Davi, ele fala assim: Davi, venho trazer uma notícia ao senhor. Estou colocando aqui as palavras da atualidade. Venho trazer notícia ao senhor. Saul morreu, pediu que eu matasse, né? Saul pediu que eu o matasse. Eu peguei a espada e estendi a espada sobre Saul, e Saul morreu. Eu trouxe a coroa dele e a pulseira dele para mostrar a você, para que, né, achando que Davi de alguma forma iria se alegrar pela morte de um homem que havia perseguido ele. E, na verdade, Davi, né, um homem imprevisível aos olhos naturais, porque qualquer um de nós, na teoria, nos alegraríamos na morte de alguém que nos persegue a vida inteira, um inimigo de batalha. Se a gente se considerar que naquela época
a batalha se dava não em Twitters, ou WhatsApp, ou troca de mensagens, mas que a batalha era no fio da espada, né? Quando você cancelava aquele CPF, quando você cancelava, certamente você estava livre, né, de uma perseguição ou de uma vingança. Então, achou-se que Davi iria se alegrar, porém Davi se entristeceu. Não só se entristeceu, como matou aquele jovem que veio trazer a mensagem. E uma coisa que eu observo que Davi fazia muito: todo ato que Davi fazia, Davi se respaldava na justiça divina. Então Davi matou aquele jovem, mas disse: você é o culpado da sua morte, não sou eu. Antes de matar o jovem, ele disse: você é o culpado, porque você estendeu a mão sobre o ungido do Senhor. Pois bem, após a morte de Saul, Davi consulta a Deus para saber se ele deveria governar em alguma das cidades de Judá. E Deus disse: ok, você tem a minha bênção, você deve governar alguma cidade de Judá. E Davi pergunta: mas que cidade eu devo governar? E Deus responde: Hebrom. E Davi segue até Hebrom e reina em Hebrom durante 7 anos e meio. Porém, uma parte do Israel como um todo, quando eu digo Israel, eu quero dizer Israel mais Judá, todo Israel, uma parte desse povo, vamos dizer que voltou-se para outro lado. Por quê? Porque com a morte de Saul, um dos homens de Saul, né, o braço direito de Saul ali, vamos dizer assim, Abner, ele pega um dos filhos de Saul, Isbosete, leva para o outro lado do Jordão e ele proclama, né, Isbosete rei sobre Israel. Então preste atenção, Abner, ele se coloca no lugar de Deus, porque até então, todo rei, ele era ungido naquele momento por um profeta, né, seguindo uma recomendação do próprio Deus. E Abner faz isso. Abner simplesmente escolhe um homem, Isbosete, e diz assim: eu quero que você seja rei. E coloca Isbosete como um rei. Isbosete aceita isso. Então, comecem a perceber a preponderância e a obstinação de Abner. Um dos textos que eu li fala até sobre a briga dos 2 carecas por um pente, que é Abner e Joabe. Os dois brigaram, tinham uma rincha. Joabe era o homem de confiança de Davi, Abner o homem de confiança de Saul, no caso que, né, elegeu ali Isbosete. E eles entraram numa rincha. Por causa houve uma divisão por causa desses 2 líderes. Em nenhum momento da Bíblia que nesse contexto eu li algo dizendo que Davi mandou com que as tropas de Joabe, né, atacassem a Isbosete. Pelo contrário, eu vejo que Isbosete estava de um lado do rio, ou melhor, Abner do lado de um rio com seus homens, Joabe do outro lado do rio com os homens, e eles estão ali parados, e de repente naquele, né, vamos dizer assim, naquela paralisia, um olha para o outro e fala assim: que tal a gente botar 10 dos seus homens contra 10 dos meus e a gente vamos ver o que vai dar aqui? E aí eles aceitam, né, aquela troca e acabam que os 20 morrem. Os 20 se matam. Ou seja, eram 2 homens medindo a sua prepotência. Isso é perigoso, porque às vezes nós acabamos fazendo isso. Acabamos brigando por coisas que estão muito acima de nós, né? E cada um de nós podemos, né, perceber alguma coisa na nossa vida que está relacionado a isso. Exatamente, acaba perdendo o foco. O fato é que, em determinado momento, Abner é acusado pelo próprio Isbosete, que por sinal tinha medo de Abner. Ele é acusado de ter se envolvido com uma das concubinas de Saul. E por conta dessa acusação, Abner fica um tanto chateado, se revolta, e ele decide se voltar para Davi. Vai lá e faz um acordo com Davi. Porém, antes disso tudo acontecer, Abner tinha matado um homem chamado Azael. Azael era irmão de Joabe. E para que a gente contextualize, né, Joabe, Azael e Abissai, que eram 3 homens de Davi, eles eram filhos de Zeruia, que era irmã de Davi, então eram sobrinhos de Davi. Joabe era sobrinho de Davi.
Azael e Abissai também. E Azael é morto por Abner. Por conta disso, imagina, Joabe não tinha uma certa afeição por Abner. E quando Abner vem até Davi para fazer acordo, ele chega com aquela, com a eloquência e diz o seguinte: eu vou dizer a todo Israel, eu vou me voltar a todo Israel e vou trazer para que todo Israel fique a favor de Davi. E que Davi governe sobre todo Israel. E Davi aceita aquilo, libera Abner em paz. E logo depois chega Joabe de uma certa batalha e é surpreendido com a notícia de que Abner havia falado com Davi e foi liberado em paz. Joabe não gostou daquilo e, sem autorização de Davi, Joabe sai atrás de Abner. E nessa saída ele encontra Abner e vai falar com Abner com a espada na mão, segura na sua barba como se fosse dar um beijo em Abner e enfia a espada, um punhal, na verdade, na barriga lá de Abner. Na falsidade. Morre. Davi fica sabendo disso, se entristece e o povo de fato verifica, pelos atos de Davi, que Davi não teve nada a ver com aquilo. Foi simplesmente uma rincha individual de dois homens altamente prepotentes. E ele Exatamente, ele amaldiçoa Joabe. E é interessante o seguinte, ele amaldiçoa Joabe por isso, mas ele também abençoa o povo de Jabes por ter feito o que fez com o corpo de Saul e de Jonatas, Honraram o corpo de Saul e Jonatas. E ele abençoa e diz o seguinte, sempre que vocês precisarem, eu vou estar aqui para ajudar vocês, e assim. E lançou-se uma bênção. Ok. Passa-se tempo, Davi acaba governando sobre todo Israel. E Davi segue para tomar Jerusalém. Jerusalém pertencia aos jebuseus. E as muralhas de Jerusalém eram uma coisa assim, muito forte, que não daria para invadir de uma forma, vamos dizer assim, normal. E os próprios jebuseus se gabavam disso e dizia a Davi: olha, para que vocês entrem aqui, para vocês entrar aqui, nós não precisamos fazer nada, nós só vamos jogar contra vocês os cegos e os aleijados. Ou seja, ele subestimou de uma forma gigantesca Davi. Porém, Davi, não sei como ele conseguiu essa informação, ele sabia que tinham túneis de água que abasteciam a cidade e foi por lá que eles entraram. Tomaram a cidade de Jerusalém, conquistaram Jerusalém e foi ali que Davi reinou. Chamou aquela cidade de Sião, a cidade de Davi, e foi ali que Davi reinou por todo o seu reino em Jerusalém. Seguimos. O tempo passa. Davi segue em suas vitórias contra outros reinos, contra outros reinados. Vitorioso. A Bíblia diz que Davi foi vitorioso em todos os lugares por onde ele ia. Mas um determinado dia, Davi se lembra de uma promessa que ele fez a Jonatas. E ele pede que se verifique no reino se existia ainda algum descendente de Saul. Alguém que ele pudesse honrar. Alguém que ele pudesse cumprir aquilo que ele havia prometido a Jonatas. E ele acha Mefibosete. Mefibosete é trazido até ele, se humilha diante dele, e ele simplesmente devolve tudo aquilo que era de Saul a Mefibosete e dá a Mefibosete um lugar na mesa de Davi. Mefibosete, ele comia a Bíblia relata que ele comia todos os dias na presença do rei. Então era alguém chegado a Davi, era alguém que estava ali desfrutando da presença do rei. Então Davi honra a promessa que fez a Jonatas. Uma outra situação também que eu quero levantar está no livro de 2 Samuel, no capítulo 10. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor.
2 Samuel, capítulo 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. Então observe, Naás morreu, era um rei amonita, e seu filho Anum estava agora reinando. E Davi envia homens com mensagem de paz. Porém, as autoridades daquele lugar chegaram até o ouvido de Anum e disseram o seguinte: não acredite nisso. Davi veio aqui para sondar, os homens de Davi vieram aqui para sondar como nós estamos, né, o que estamos fazendo. E esse homem, Anum, ele humilha os mensageiros de Davi. Ele corta as vestes de Davi na altura aqui das nádegas, cortam a barba dos homens à metade e humilha os mensageiros de Davi. E aí eu quero trazer uma reflexão aqui bem curta, um parêntese bem curto. Como muitas das vezes nós damos ouvidos a algumas coisas, a algumas opiniões de conselheiros, e que são falsas. Às vezes pessoas vêm até nós trazer algum tipo de mensagem, ou nós nos deparamos com alguma coisa, né? E pedimos a opinião a quem não devemos pedir, recebemos conselhos que não deveríamos ouvir, ouvimos esses conselhos e muitas das vezes tomamos a atitude totalmente errada. Observa que isso aconteceu aqui e mais tarde isso vai acontecer com o próprio filho de Davi. Pois bem, ocorre uma guerra entre os amonitas e o povo de Israel. Os amonitas contratam um rei da Síria. Esse rei, observe, os amonitas contratam um rei da Síria. Esse rei da Síria contratado, ele já era rei. Mas além de ser rei, ele ainda vendia os seus serviços. Um rei que se vendia. Em outras palavras, um prostituto. Um rei que se vendia. Muitas das vezes nós fazemos isso. Temos tudo do bom e do melhor e por muitas das vezes nos vendemos por tão pouco. Tão pouco, sabendo que aquela guerra é perdida. Todos conheciam o exército de Davi. Aqueles 600 homens que nós vimos lá atrás, que andaram com Davi durante toda aquela fuga dele de Saul, né, aquela perseguição que havia, nós vamos ver que esses 600 homens, eles seguem até o final com Davi. Isso me chama a atenção, não parei para fazer um estudo detalhado sobre esses 600 homens, mas me chama a atenção porque os 600 homens estavam vivos. E quando Absalão, o filho de Davi, começa a perseguir a Davi também, esses 600 homens estão com Davi. Então observe, acontece no capítulo 11 que Davi está no seu palácio, não foi para a guerra dessa vez, e ele observa Batseba, a mulher de Urias, se banhando. E a palavra vai dizer aqui, a Bíblia vai dizer, que ela estava no final do período da sua purificação. Era o banho da sua purificação, vamos dizer assim. E Davi está observando ela na sacada do seu palácio, no terraço do palácio, e ele diz: olha, eu quero ter aquela mulher. E assim o faz. Então, logo depois ele descobre, chega aos ouvidos dele que aquela mulher engravidou, e ele não tinha como esconder isso. Então ele pede que manda um mensageiro até Joabe, que está em guerra, na frente de batalha, e ele pede que Urias retorne para trazer mensagens. Isso aí é um assunto que já foi até bastante batido, principalmente no curso, até recentemente no curso. E o que acontece é que esse mensageiro, né, chega lá, chama Urias, Urias vem até Davi, porém Urias é um homem de valor. É um homem de valor. A intenção de Davi era que Urias, retornando para sua casa, fosse dormir na sua casa, fosse dormir com sua esposa.
com ela coabitasse, e assim, né, poderia se dizer que aquele filho, aquela criança era de Urias. Porém, Urias diz o seguinte a Davi: eu não posso dormir em casa, não posso dormir na minha casa. Os meus homens, os homens de Davi, os homens de Joabe, estão na frente de batalha, lutando, morrendo, comendo mal, estão pelejando, e eu vou me dar o luxo de comer da melhor comida, deitar na minha casa, dormir com a minha esposa. Eu não posso fazer isso, isso é um ato de deslealdade. Ou seja, a gente vê que um guerreiro, um simples guerreiro, né, de Davi, tinha mais valor nesse momento do que o próprio Davi, que se perdeu no meio dos seus desejos, das suas emoções. Neste momento. Davi, então, tentou embebedá-lo, mas mesmo assim não conseguiu fazer com que Urias retornasse à sua casa e dormisse com sua esposa. É então que Davi decide matá-lo. Mas observe que Davi não estendeu uma espada sobre Urias e o matou. Davi simplesmente colocou ele numa posição em que ele iria morrer. Davi iria morrer quando fosse lançado naquela posição. Muitas pessoas no nosso meio, né, nós sabemos exatamente onde a gente pode e onde a gente não pode chegar. E acontece que muitas das vezes nós somos mandados em algum lugar onde sabemos que vamos morrer. Ou pior, nos colocamos em alguns lugares onde sabemos que ali nós vamos morrer. Nesse momento eu não estou falando de uma morte meramente carnal, mas de uma morte espiritual. E aqui eu faço um parênteses para ressaltar a importância da gente tomar cuidado nos lugares onde nós nos colocamos. Porque somos completamente, totalmente influenciáveis. Se Davi não tivesse se colocado no terraço daquele palácio, naquele momento de fragilidade, porque ele estava num momento de fragilidade, Davi era um homem que gostava de guerra, e ele não estava na guerra por algum motivo que eu não sei qual é, mas naquele momento ele não estava na frente de batalha, e gostava, era um guerreiro habilidoso. E se ele não fosse no palácio naquele momento, se ele não se colocasse naquela posição naquele momento, talvez ele não tivesse visto o que não deveria ter visto, não tivesse errado da forma que errou diante de Deus. Acontece que passa tempo e um profeta é enviado até Davi para chamar a atenção dele. O profeta canta, vamos dizer assim, uma alegoria para ele, cria uma história de um homem que tinha uma ovelha, e um homem que tinha muitas ovelhas, e esse homem que tinha muitas ovelhas matou a ovelha do homem que só tinha uma. E Davi condena esse homem. E o profeta diz para ele: esse homem é você. Então observe, uma coisa que uma vez o apóstolo falou aqui, né, e que eu guardo isso. Muitas das vezes quando nós nos olhamos no espelho, nós conseguimos ver claramente alguns pontos. Né, como diz a minha esposa, todos os cravinhos, né? É possível ver cada cravinho que a gente tem no nariz, né, no queixo, porém a gente não consegue ver as nossas costas. E às vezes nós precisamos ser alertados por alguém que está de fora para entender o erro que nós cometemos. Né? Eu imagino que Davi, por mais entendido que fosse, ele talvez não tivesse a noção, né, e da gravidade do que ele cometeu. Porque senão ele teria feito o que ele fez, né? Agora sendo os olhos abertos pelo profeta, ele teria feito isso antes. Então Davi estava totalmente perdido ali no meio dos seus desejos, eu acredito. Eu acredito assim. E o profeta vem justamente para chamar a atenção, para mostrar a ele que havia, vamos dizer assim, uma espinha gigantesca nas costas dele. E ele diz o seguinte: olha, Davi, você é esse homem. E por conta disso, a espada nunca sairá da tua casa. E o profeta, Deus, né, usando o profeta como instrumento, dá para Davi assim, uma série de coisas que sucederiam na casa de Davi por conta do pecado de Davi. É bom lembrar que momentos antes, lá no capítulo 7, Deus fala com Davi. E Deus promete a Davi que da sua geração ali, da sua linhagem, da família de Davi, iria surgir aquele que seria chamado de filho de Deus. E Deus o amaria como filho. E seria o nosso resgatador, Jesus Cristo? É o nosso resgatador, Jesus Cristo?
Porém, esse homem erra. E também por causa do erro deste homem, né, ele sofre na sua família consequências drásticas. Então, acontece que Davi, vários filhos, né? Muitos filhos, alguns filhos que nasceram em Hebrom, alguns que nasceram em Jerusalém, mas acontece uma coisa que é muito marcante entre 3 filhos de Davi, né? 3 personagens dessa trama aí, que é Amnon, Absalão e Tamar. Tamar era uma menina bonita, filha de Davi, irmã, né, da mesma mãe de Absalão, e Amnon era um outro filho de Davi. Amnon, porém, olha para Tamar e deseja ela. E um certo amigo de Amnon, chamado Jonadab, ele dá uma ideia para Amnon conseguir fazer aquilo que ele queria. Olha que amigo bom que é Jonadab, que é filho do homem que matou Isbosete, na covardia também. Jonadab chega para Amnon e diz o seguinte: Amnon, finge que você está doente, pede para o seu pai, para Davi, enviar Tamar para fazer alguns pães para você, para que você veja ela fazendo os pães, para que ela te sirva, né? Que só assim você vai melhorar, vai ficar melhor. E Amnon faz esse pedido ao rei Davi. O rei Davi concede, não vê nenhum mal nisso. E Tamar vai até os aposentos de Amnon, né, faz alguns bolos ali para ele, alguns pães. E na hora que Tamar chega até Amnon para servir, Amnon agarra Tamar. E Tamar diz uma coisa a Amnon. Ela diz o seguinte: isso é um grande ensinamento para a gente. Ela fala o seguinte: Amnon, não faça isso. Não faça isso. Se você quer isso, se eu estou colocando as minhas palavras, né? Mas é exatamente isso que ela disse. Se você quer isso, faz o seguinte: pede ao rei Davi. Pede, eu não tenho dúvida que ele vai, né, ceder. Pede ao rei Davi, faça da forma correta. Mas não, Amnon, ele está ali obcecado e ele quer aquilo ali, ele quer e ele estupra a irmã. A menina sai dali, né? Não imagino como, mas sai dali desamparada. Absalão descobre, porém, Absalão dá uma certa abafada, mas guarda aquilo no seu coração. E algum tempo depois, se eu não me engano, 2 anos depois, Absalão, com um plano orquestrado, convida, né, a todos para ir numa tosqueia, vamos dizer assim, onde ele iria tosquiar a lã das suas ovelhas. Porém, Davi não pode ir, algumas pessoas não podem ir, mas ele pede a Davi que permita que Amnon vá, que os outros irmãos vá também, né? Davi cede a esse pedido e no dia da festa, Amnon está sentado, embebedado, e Absalão dá o comando para que os seus homens, para que os seus servos matem Amnon. E Amnon é morto. Os outros filhos de Davi fogem. A notícia que chega a Davi é que Absalão tinha matado todos os filhos. Mas logo depois, pelo próprio Jonadab, né, adivinhou, já sabia, vamos dizer assim, que Absalão estava com aquele rancor guardado e diz para Davi: não, Davi, eu acredito que Amnon tenha matado só Absalão. Os outros seus filhos estão vivos. E não deu outro. Os outros filhos estavam vivos, Amnon tinha matado apenas Absalão. Ou melhor, perdão, Absalão tinha matado apenas Amnon. Porém, Absalão sabe que seu pai certamente estaria enfurecido e Absalão foge. Foge, fica um tempo nas terras de Jesus e fica fugido. Porém, Davi, com o coração que tinha, né, sente saudades do filho e é convencido pelo próprio Joabe a permitir o retorno de Absalão. Absalão retorna, fica um pouco, digamos assim, desolado, né? Porque Davi não quer receber Absalão, aceita o retorno, mas não quer vê-lo. E Absalão questiona: poxa, era melhor que eu tivesse
ficado lá onde eu estava do que ter vindo aqui e ficar sendo rejeitado pelo meu pai. Eu quero falar com ele. E se apresenta certa feita a Davi, né? Porém, Absalão, ele já estava com algo no coração. É bom ressaltar isso. E como todas as coisas, né? Todas as coisas que nós temos hoje são cópias do nosso passado, eu acredito que Absalão tenha sido o primeiro ali a fazer a sua campanha eleitoral, né? A gente estava até conversando isso. Absalão para na porta do templo, né? Sagacidade. Da cidade, perdão. Para na porta da cidade e as pessoas vinham até o rei, né, pedir juízo. E Absalão faz o seguinte: qual o seu problema? O meu problema é esse, esse, esse. Poxa, se eu tivesse o poder de fazer alguma coisa, eu resolveria seu problema assim, rápido. E vinha outra pessoa e Amnon ia colocando aquela sementinha no coração de cada pessoa. E a Bíblia diz que ele saía até distribuindo beijos e abraços no meio de Israel. Veja bem, é um político. Só interrompendo rapidinho, realmente, Eric. Mas só para a gente não ir muito além, que eu queria só comentar uma coisa interessante a respeito desse episódio de Amnon, Absalão e Davi. Por quê? Porque se Davi tivesse feito alguma coisa para corrigir o seu filho Amnon, ele se omitiu na correção. Ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente ignorou o fato do filho dele ter estuprado a filha, né? Então, isso fez com que dentro, no coração de Absalão, ficasse ali aquela raiz de amargura, né? Então, ele cozinhou aquela vingança por 2 anos. E o tempo foi passando. Beleza. Matou o irmão e fugiu. Mais uma vez, nós temos o tempo. Passou-se o tempo e ele voltou. O tempo cura? O tempo resolve? Passar tempo conserta problemas, conserta feridas? Não conserta. Então a gente precisa aprender a não deixar mortos mal enterrados, resolver as nossas questões, os nossos problemas, porque fingir que não existe não funciona, e fazer o que tem que ser feito. Vem cá, meu filho, me perdoa porque eu não agi como deveria ter agido com seu irmão. O que você fez foi errado, você vai colher as consequências, né? Consequência de maldição, né? Na verdade, tudo isso já era consequência de maldição de Davi. A gente aprendeu isso no curso. Não sei como é que vocês estão aí, mas a gente aprendeu que tudo isso que aconteceu com Amnon, com Absalão, foi tudo consequência de tudo aquilo que Davi plantou lá atrás, né? Mas o interessante exatamente, ele colheu, né? Morte de inocente, manchou a terra com sangue inocente e a espada não inseriu na sua casa, né? Mas o interessante nesse caso é o tempo que Davi deu, e quando Absalão voltou, ele não se consertou com o seu filho. E o filho, ele sentiu falta disso, né? Que o pai desse uma bronca nele, que chamasse, que fizesse alguma coisa. Absalão sentiu falta, né? Para que meu pai mandou me chamar? Para continuar sem me ver, sem falar comigo? Então Absalão sentiu falta desse conserto com o pai, né? O gelo, sem falar com a pessoa, não vou dar um gelo, vou dar tempo ao tempo. Tempo não conserta. Gelo só piora a situação. Porque aí, mais uma vez, Absalão, que já tinha um coração corrompido, permitiu com que o coração dele, né, deixasse essas mágoas, esses ressentimentos, e ele começou a arquitetar um plano para tomar o reinado do seu pai. Porque nada mais foi do que isso, né? Para tomar. E aí ele foi conquistando, comendo pelas beiradas, né? Conquistando o amor do povo. Sim, verdade. Então, essa era a postura de Absalão, né? Colocando essa sementinha eleitoral, vamos dizer assim, colhendo esse voto no meio do povo. E acontece que Absalão praticamente consegue o que... Ele não consolida, mas ele inicia o projeto dele. O projeto dele era justamente usurpar o trono do pai,
né? E Absalão, um certo dia, pede para se retirar, para ir ofertar em Hebrom, adorar o Senhor em Hebrom. Só que, na verdade, ele deixa o povo avisado. E ele diz o seguinte: quando vocês ouvirem tocar as trombetas, vocês podem dizer: Absalão é o rei sobre Israel. E ele sai, e assim é feito. Leva alguns homens, né, alguns conselheiros, leva um sacerdote, ele leva tudo aquilo que compõe uma corte real e ele segue. E assim ele faz. Quando Davi escuta isso, que Absalão foi feito rei, vamos dizer assim, e que Israel tinha feito de Absalão rei, Davi... Achei que era um... Davi nem se opõe também. Ele simplesmente se retira. Mais uma vez se omite. E ele não quer bater de frente com o filho, né? Então ele se retira, sai com o seu pessoal e alguns homens ele deixa na cidade, né? Alguns ele pede que fique, né? Como o chefe dos seus 600 homens. Se fosse outra pessoa, tinha dado um pulo aqui, né? Como chefe dos seus 600 homens, se eu não me engano, Uzai, o nome. E esses homens acompanham Davi. Vieram desde a perseguição de Davi por muito tempo e eles acompanham Davi até o final. Mais uma perseguição sofrida pela parte de Absalão. Porém, ele deixa na cidade, ele deixa Zadok, que era o sacerdote dele, e ele deixa Uzai, que era o conselheiro dele. E justamente para colher informação sobre o que estava acontecendo. E uma coisa importante, uma coisa interessante de ser falada, eu não tinha comentado antes, mas Davi leva a Arca da Aliança, né, até a cidade de Jerusalém. A arca passa pela casa de Obed-edom, né, não vou me ater muito a esse tema, passa pela casa de Obed-edom e segue para Jerusalém. Porém, quando Davi sai de Jerusalém, fugindo de Absalão, ele tinha a possibilidade, ou melhor, né, os sacerdotes já estavam levando a arca, mas ele pede que a Arca da Aliança fique em Jerusalém, né, e ele diz o seguinte, ele diz: é da vontade do Senhor que isso me aconteça. E se Deus quiser, né, se for da vontade de Deus que eu volte a Jerusalém para ver a arca, isso acontecerá. Então, Davi sabia que aquilo que estava acontecendo, que aquela situação que estava acontecendo era simples e puramente por permissão de Deus. Ele sabia que a consequência do pecado dele lá atrás estava sendo colocada em prática ali, vamos dizer assim, agora, né? E muitas das vezes nós não temos esse discernimento. E eu conversava sobre isso com um amigo, que, por sinal, não, até alguns dias atrás, não acreditava em Deus e culpava a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, sem entender que lá atrás haviam sido feitas coisas que hoje estavam se manifestando, né, na vida dele, que, por sinal, o curso aborda muito bem a respeito disso, né? E Davi tinha esse entendimento. Ele sabia o que estava acontecendo na vida dele e talvez por conta disso, né, ele não se opôs ali a Absalão de uma forma mais ríspida. Ele deixa a Arca da Aliança, foge. E Davi foge. Porém, Davi, ele, no meio do deserto, é recebido por alguns homens. Um desses homens, eu anotei o nome dele aqui, é Barzalai. E esses homens levam ofertas a Davi. Ou seja, mesmo Davi no deserto, nunca falta nada a Davi, porque homens vão levar provisão a ele. Quando Davi ocupa Jerusalém, um rei chamado Rei Irão leva até Davi ofertas para que fosse construído, para que fossem, vamos dizer assim, ornamentado, vamos dizer, a cidade de Jerusalém, para que aquilo se tornasse realidade, né? E esse rei abençoa Davi. Ou seja, existem coisas que nós precisamos primeiro dar o passo
inicial para que os abençoadores apareçam. Às vezes a gente fica com medo de tomar determinadas decisões, né, olhando com os nossos próprios olhos e pensando, bom, se eu tomar essa decisão aqui, como é que vai ficar? Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, eu não sei o que eu vou fazer depois, mas às vezes Deus só está esperando que nós demos, né, esse primeiro passo, obviamente orientados por Ele, mas Deus está esperando que nós tomemos posse daquilo que Ele mandou a gente tomar posse, para que os abençoadores comecem a vir e falar assim, poxa, você entrou nesse projeto, estou com você, vou fazer isso aqui para que isso se consolide. Né? Então, cabe aí a reflexão para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e, ouvindo a voz de Deus, né, tomemos aí a coragem para dar os passos que são necessários. No meio dessa fuga de Davi se depara com um homem. Fala o tempo para mim. Davi se depara com um homem chamado Simei. Esse homem é da descendência de Saul, né? E ele amaldiçoa Davi. Alguns dos homens de Davi querem matar esse homem Simei por conta dessas maldições, essas pedradas que ele estava dando, né, nessa comissão do rei que estava passando. Porém, Davi, da mesma forma, abaixa a cabeça para esse homem, né, e diz o seguinte: se ele me amaldiçoa, é porque assim Deus o quis. Deus está permitindo que eu ouça tudo isso. Porém, Davi, né, fica esse tempo fugindo de Absalão, mas um certo dia, as tropas de Davi, elas vão de encontro às tropas de Absalão. Davi pede delicadeza no trato com Absalão. Né? Davi não quer, mesmo com essa perseguição, mesmo com essa usurpação, Davi não quer que o filho dele morra. E acontece que o Absalão, no meio da batalha, fica preso numa árvore, né? Um V, né, de galhos prende a cabeça de Absalão. E um homem vê isso, não quis tomar a iniciativa para fazer algo, não sabia o que fazer e conta exatamente para Joabe. Joabe é aquele mesmo homem obcecado que a gente comentou dele lá atrás. E Joabe, ouvindo isso, né, tomando as dores de Davi, possesso de uma certa raiva, vamos dizer assim, né, por ter perdido a posição dele e está agora numa posição de fugitivo, Joabe vai até lá e, não satisfeito, Joabe pega 3 lanças e lança contra o peito de Absalão e mata violentamente Absalão. Essa notícia chega até Davi, que chora muito, muito, muito e se derrama por conta da morte de seu filho. E quando os homens retornam à cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, os homens voltam com uma certa tristeza. Ou melhor, quando voltam a Jerusalém, não. Quando voltam ao acampamento de Davi, né? Eles entram com uma certa tristeza, como se tivessem perdido a batalha. E Joabe se incomoda daquilo e repreende Davi. Não sei qual é a opinião que vocês têm a respeito disso, não sei se já leram essa parte do texto, até o pessoal que está vendo pode comentar, mas nesse ponto eu até achei Joabe, de certa forma, certo, né? Porque Joabe chega diante de Davi e diz o seguinte: você humilhou os seus oficiais, você humilhou os seus homens vão, fogem com você, lutam por você, contra o seu inimigo, e quando eles retornam da batalha, encontram o rei chorando pela morte do inimigo. Ou seja, de que vale esses homens para você? Eles não têm valor nenhum? É isso mesmo? Nessas palavras, mais ou menos, foi o que Joabe repreendeu Davi. E Davi vai até a porta da cidade, senta na porta da cidade, os homens se reúnem em volta dele, e eu acredito que ali existe um momento de, vamos dizer assim, de liderança de Davi, vamos dizer assim, né? Acho que ele recupera a liderança dele ali. E alguns homens da cidade de Judá, né, o próprio Mefibosete, o próprio Simei, que havia amaldiçoado a Davi, eles vêm
para acompanhar Davi na travessia do Jordão de volta a Jerusalém. Simei se desculpa, o homem que amaldiçoou Davi, né? Se desculpa a Davi. Mefibosete se encontra com o Davi e explica o que aconteceu. Davi pergunta: por que você não veio comigo? E ele explica que, na verdade, ele era aleijado e o servo dele armou maracutaia ali para ele, para que ele não fosse e o servo pudesse tomar conta de todas as terras, de ficar com tudo, né? E Davi tenta restaurar as terras e as posses do servo, mas ele diz o seguinte, né? Uma lição de Mefibosete, ele diz o seguinte: não, deixa tudo com o servo. Ele cresceu o olho nisso, deixa tudo com ele. Para mim basta que o rei volte bem para Jerusalém. Eu só quero o meu lugar na mesa do rei e é o suficiente para mim. É uma lição para nós, né? Às vezes a gente está preocupado com ganhos, posses e esquece do lugar na mesa do rei. Dá uma pregação enorme isso aí, né? Mas a gente muitas das vezes se esquece do lugar na mesa do rei e nos preocupamos, voltamos as nossas vistas para as posses, para as terras, para os bens deixados pelos nossos pais, deixados por Saul e etc., né? Quando Davi retorna, imagino que bem chateado com Joabe, Davi promete a Amasa, que é um outro líder, né, o cargo de comandante do exército. Porém, numa oportunidade, Joabe mata covardemente também este homem, né? E lá atrás, não sei se vocês lembram, o finalzinho do livro, né, no versículo 21, ou melhor, no capítulo 21. Lá atrás a gente tem... Eu me liguei, pesquei nisso aí, mas um certo ato profético. Não sei se tem alguma coisa a ver, o apóstolo vai me corrigir aí, se tiver. Mas lá atrás a gente viu, quando Davi foi desafiar o gigante Golias, que quando Davi vai até o ribeiro, ele pega 5 pedras, né? 5 pedras. Por que 5? Ele usou uma pedra contra Golias e matou Golias. As outras 4 ele não usou, ficou dentro do saquinho dele, né? Mas no finalzinho do livro de 2 Samuel, não sei por que motivo, fala exatamente sobre 4 gigantes que foram mortos pelos homens de Davi. Bem específico. O gigante tal morreu pela espada de fulano, o gigante tal morreu pela espada de ciclano, e assim por diante, falando sobre os grandes homens de Davi, né? Então eu fiz uma correlação e eu acredito que aquelas 4 pedrinhas, né, proféticas que Davi pegou lá atrás no ribeiro, né, foram exatamente as 4 pedrinhas que seriam usadas pelos seus homens lá na frente para matar os gigantes que impediriam Davi de avançar e de avançar. No final do livro, Davi canta uma canção, vamos dizer assim, né? O final do livro aborda uma canção de Davi quando ele é livrado de Saul. Mas o final do livro não aborda ainda sobre a morte de Davi. Essa morte de Davi vai falar no próximo livro, né? Vai se dar no próximo livro. E aí a ascensão de Salomão e etc e tal, né? Então o que eu encerro aqui, o estudo de 2 Samuel, mas eu deixo aqui que os valores, né, que a gente vê de Davi, que a gente absorve de Davi. Uma das coisas que foi falado pela pastora a respeito dos erros, né, da gente, que nós podemos ver, né, na Bíblia, os erros de muitas pessoas e que nós não repitamos esses erros. Porém, no meu trabalho existe uma espécie de museu. E essa espécie de museu tem relatos de homens que trabalharam ali, né? E a carteira desses homens, ou seja, a ficha deles. E eu lendo a ficha de um desses camaradas, né? Eu peguei a ficha de um desses camaradas lendo e eu li o seguinte: no dia tal do ano de 1971, ou seja, bastante tempo, né? 1971. Fulaninho foi punido por isso.
E fulaninho foi punido por isso. Aquela ficha de punição, né? De 1971. Muito tempo, né? E aí aquilo me fez pensar. Porque as punições de hoje em dia, no meu trabalho, são exatamente pelo mesmo motivo. Os mesmos motivos. Atraso, cabelo, barba, são os mesmos motivos. Ou seja, o que me leva a pensar o seguinte: os erros vão acontecer. Não depende totalmente de nós, porque na nossa carne nós já estamos debaixo de uma lei, da lei do pecado. Mas a forma como nós lidamos com esse erro vai determinar muita coisa lá na frente. Porque a gente observa que Davi tinha uma forma diferenciada de lidar com os erros dele. Quando ele tomava ciência desses erros, ele imediatamente se voltava para o Senhor, reconhecia aquele erro, reconhecia aquilo que ele fez, o que precisava ser mudado, né? Tomava outro rumo. A Bíblia vai dizer no finalzinho do livro também que, num determinado período, uma fome assolou a terra de Israel por conta de um erro cometido por alguém? Alguém? Por Saul. Ou seja, quase no final do reinado de Davi, a terra de Israel é acometida por uma fome, por causa dos erros cometidos por Saul. Ou seja, o que nós cometemos hoje, o que nós fazemos hoje na nossa vida, os atos que a Rebeca hoje toma na vida dela, não necessariamente podem resultar na vida dela. E também não na vida do Guilherme, mas lá na vida da Catarina, que vai ser filha do Guilherme. Né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente faz hoje determina muito aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos hoje, tomar as decisões corretas hoje. E além disso, né, uma coisa que a gente vê muito, a honra que Davi dava às pessoas. E eu não posso, embora o tempo já esteja passando, eu não posso me furtar de usar essa oportunidade para falar disso, da honra. Às vezes, um telefonema é uma honra. Às vezes, você pegar o telefone e ligar para uma pessoa que te ajudou ou que, de repente, te forneceu um abrigo, né? Lá atrás, há muito tempo, você pegar seu telefone só para perguntar: e aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Quero saber como você tá. Vamos marcar alguma coisa, vamos marcar um jantar. Isso pode gerar uma alegria imensurável no coração daquela pessoa que está recebendo a ligação. Talvez para você é uma coisa simples, mas para aquela pessoa, a pessoa se sente honrada. Às vezes a gente acha que a honradez é só em dar recursos financeiros, mas não. Longe disso. Quando Davi se torna rei, ele recebe, não sei exatamente, não me lembro exatamente onde está escrito isso, qual capítulo, mas com tudo aquilo que ele recebe, ele manda algumas ofertas para todas aquelas pessoas que no deserto dele, na fuga dele de Saul, ajudaram ele. Então ele manda uma oferta para a cidade X, porque aquela cidade X forneceu um abrigo para ele. Ele manda uma oferta para a cidade Y, porque aquela cidade Y fez isso por ele. E isso tem um poder absurdo no mundo espiritual. Na verdade, todas as coisas, todos os nossos atos, tudo aquilo que fazemos, né? Não que tudo seja espiritual, mas tudo gera uma consequência espiritual, né? Então, a honra é uma coisa muito importante, né? E às vezes nós perdemos, estava conversando isso com uma amiga esses dias, nós perdemos o valor da honra porque nós comercializamos isso. Nós não sabemos mais o que é dar de presente algo em honra, porque nós comercializamos. Ao invés de eu fazer isso aqui, Paulino, toma para você o meu anel. Oh, meu Deus, esse anel é importante para mim, mas toma para você o meu anel. Não, Paulino,
eu estou vendendo esse anel aqui a 100 reais. Eu posso dar para ele esse anel e não esperar nada dele. Mas ele pode ficar tão feliz e tão contente que eu dei um anel para ele, que ele pode, um belo dia, chegar para mim e falar assim: irmão, eu quero te ofertar um valor X, porque naquele dia isso aconteceu na minha vida e etc e tal. E nós perdemos isso. E a gente, quando lê a Bíblia, quando a gente estuda a tradição judaica, quando a gente vê os costumes de Israel, a gente vê muito isso. As pessoas se honrando, as pessoas ofertando, sabe? E a gente perdeu isso. A gente dá tanto valor às coisas materiais e a gente dá tanto valor a algumas coisas tão mesquinhas que a gente perdeu essa honradez. E eu tenho certeza absoluta que muitas das coisas que a gente não conquista em terra é por falta da honra, justamente por falta da honra, né? Então eu deixo essa palavra aos irmãos, que vocês possam refletir nisso e que vocês possam pelo menos, durante a semana, pensar em alguém a quem vocês devem honrar e fazer isso de alguma forma, seja por um telefonema, seja por um presente, seja por algo que você sabe que aquela pessoa está precisando, mas honrar essa pessoa de alguma forma. Amém? Deus te abençoe.